Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de janeiro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 6, muitos autores e muitos sorteios já aconteceram e vão continuar a acontecer até o dia 15, que é o último dia de lives aqui no Instagram. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em fevereiro, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar com o escritor João Adolfo III. Aliás, eu acho que ele já está até na live, gente. Já até me mandou aqui o convite. Assim é que é bom. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. João, querido, eu aceitei o seu convite. Cadê você? Enviei para você o convite, João. João, você está por aí? Ih, agora ele caiu. Agora ele caiu. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ué, João, o que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo entrar contigo. Ele caiu de novo. Oi, Camila. Boa tarde. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Estou esperando o escritor entrar aqui. Aí. João, não me manda convite. Deixa que eu envio para você. Aqui está dizendo que você não pode participar. Se você estiver no computador, você não vai conseguir entrar. Tem que ser pelo celular. Eu enviei o convite para você. Chegou aí, não? João, dá sinal de vida, por favor. Enviei de novo. João, querido, saiu da live. Será que ele tá... Vou esperar ele entrar aqui de novo, porque ele tá entrando e saindo, entrando e saindo. Ele falou aqui um problema técnico. José, boa tarde. Um problema técnico? Aí, aqui está dizendo que você não pode participar. Alguma coisa aí não está deixando você entrar na live. Oxi!
Vamos lá, vou convidar. Mandei o convite. Aí ele caiu de novo. Que estranho isso. Bom, nosso autor está tentando entrar. Nosso autor... Meu Deus do céu. O que está acontecendo aí do outro lado? Foi só um problema técnico só. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, querido. É aquele suspense pré-live que você queria fazer. Pode admitir isso pra gente. Muita tecnologia para acompanhar, entendeu? Na realidade, eu tenho a Elaine que me ajuda nessa parte da tecnologia. O Guilherme que entrou aí também, que é meu sobrinho, que me ajuda bastante nessa parte, entendeu? Que bom que deu tudo certo. Sim. Guilherme. Qual é o nome da outra pessoa que te ajuda? O Guilherme. O Guilherme. Guilherme, muitíssimo obrigada, tá? Por nos auxiliar, porque eu já estava ficando nervosa de não conseguir falar com você. Eu falei, acabei de ler o livro do nosso escritor hoje, não vou conseguir conversar com ele. Que isso, gente? Hoje eu trouxe todos para você dar uma olhada, que depois você vai trabalhar com os outros, né? Você só está vendo um primeiro, né? E depois você vai ver os outros ainda. Então, já trouxe aqui para você dar uma olhadinha também na capa, pelo menos. Você já recebeu a capa de todos que eu te mandei, né? É um prazer estar aqui, entendeu? E como eu te falei, assim, não é vergonha. Só não é um tipo de coisas que eu gosto de fazer, que é live. O restante eu faço normal, entendeu? Olha só, gente, fazendo... não fala que você não gosta de fazer live para pessoa. Fazer live é tão bom. Você tem um podcast também, né? Nós temos, na realidade, nós temos um grupo de network, que é o Conecta. E nesse grupo de network nós temos um programa de rádio web, né, que é o Conectando Negócios. E agora nós começamos com o podcast também, né? E a intenção é gerar negócios, né? Aumentar a rede de relacionamento, de contato de todo o mundo e gerar negócios. E graças a Deus, depois de 6 anos aí, já está dando bastante resultado, bastante pessoas engajadas, né? Isso é importante. Que sensacional! Tem canal no YouTube? Temos. A Associação Conecta. Vou fazer o seguinte, quando a live acabar, João, você deixa o link, o nome nos comentários para o pessoal acessar. Gente, já vai lá e já se inscreve. Vai ficar nos comentários os nomes também, link. Então, para vocês aproveitarem para conhecer o canal do nosso autor e o podcast também. Que coisa maravilhosa. 6 anos no ar. Já é um tempo aí, um chão, né? Que coisa boa. Você falou que você adora falar, mas o que você não gosta é de fazer live. Por quê? Você aparece por isso? Por que você não gosta de fazer live? Não. É que durante a pandemia, né? Eu acho que foi tão usado, eu mesmo fiz várias, né? Que, sei lá, eu acho que de repente ficou saturado para mim, né? Tem muitas pessoas hoje que me chamam para participar e, Monique, eu coloquei um horário para mim. Tá? Então, assim, por exemplo, até às 18 horas eu estou aqui no escritório, eu sou um profissional. Depois das 18 horas eu quero ficar com a minha família e ponto. Então, eu não quero ficar fazendo live, não quero ficar fazendo reunião à noite, nada dessas coisas. Eu quero ficar com a minha família. Tá certíssimo. Tem que ter horário, sim. Tem que ter um limite, tem que ter vida social, tem que estar com a família. Concordo com você. Que bom que você conseguiu organizar o seu horário para estar aqui com a gente. Você é de qual lugar do Brasil, João? Eu estou em São Paulo, né?
Já moro aqui há 50 anos, basicamente, né? Eu tenho 54, eu nasci no Paraná e vim para São Paulo e já estou há 50 anos aqui. Eu me considero paulista, na realidade, né? Não paulistano, mas paulista, e adoro aqui, adoro essa cidade, adoro esse estado. Eu já passei, já fui conhecer vários lugares do estado, eu adoro muito. E tanto é que, assim, vou te dar mais uma dica. Um dos futuros livros que eu vou escrever é sobre locais que eu conheci aqui em São Paulo, né? Então já está ali bem andamento, tá bom ali, já está com um material bom, né? E eu aproveitei a pandemia para começar a escrever, para acabar os livros que eu comecei lá atrás, né? E eu acho que a pandemia teve seus momentos ruins e seus momentos bons. E para mim, no meu ponto de vista, um bom foi esse. Eu pude ir atrás de terminar os livros, fui atrás de uma editora, fui aprender como fazer o livro, porque assim, você escrever uma coisa, Sim. da maneira que ele vai ser publicado, né, Monique, é bem diferente, né? Sim. É um processo totalmente diferente. Exatamente. Eu Então, costumo para dizer você. para os meus autores que escrever livro, quando você coloca o ponto final ali, é só o começo da jornada que você tem pela frente. Então, para você ter uma ideia, eu recebi sexta-feira o Copydesk, já com a revisão do quinto livro, né? Aí eu falei para a editora, mas tá faltando alguma coisa. Eles falaram o quê? Eu falei, o quarto, cadê o quarto? Aí hoje eles me mandaram no quarto, né? Então, no final de semana que vem, eu tenho 2 livros para fazer uma revisão, né? Não é revisão gramatical, gente, é uma revisão de coisas que a editora, né, o editor, com toda a experiência dele, nos passa que nós podemos alterar ou fazer pequenas modificações para o texto ficar mais coerente, né? Então, eu estou com 2 livros já agora para fazer essa análise e devolver para a editora, que é o quarto livro e o quinto, né? E o sexto, já me falaram que eu devo receber até semana que vem. Então... Nossa, mas peraí, calma aí, vamos aqui com calma. O livro, gente, que a gente vai conversar um pouco é sobre Um Segundo, que é o livro do nosso autor. Só que ele tem outros livros escritos, tem outras publicações vindo por aí. Só que, para a gente entender a ordem, Um Segundo faz parte de uma saga ou ele é volume único? Não. Na realidade, assim, eu escrevi todos eles volume único, né? Aí o que acontece? O pessoal gostou e pediram uma continuação do primeiro, do segundo e do terceiro. Eu já comecei, tá? Então, assim, para você entender, o primeiro livro, Caçador de Anjos, né? O segundo volume, para você entender, ele já está com mais de 10.000 palavras escritas, né? Aí, um segundo, eu acho que é um momento assim que a gente passou aí durante a pandemia e nada mais justo você ter uma esperança, de repente Jesus dá uma missão para a pessoa ali para salvar algumas pessoas, né? Não todas, algumas, né? Então, de repente, foi pegar a pandemia para completar ali o texto ali, né? Eu acho que assim, a gente vai escrever, em alguns que eu escrevi, não vai ter continuação, tá? Eu acho que é um livro só, esses 3 pediram, eu já deixei rascunhado, né? E eu vou te falar o porquê. O primeiro fala de anjos, que é um assunto que tem em todas as religiões. Não tem o porquê falar, não tem o anjo lá na Índia. Não, aquelas religiões, alguma delas tem anjo, tem o entendimento do anjo e tudo mais, né? No segundo, eu acho que é um momento de esperança, né? Nós temos aqui diversas pessoas que nós conhecemos que estão doentes ou passaram por alguma doença, passamos pela pandemia, aí espero que tenha acabado definitivamente mesmo, né?
Então, é um momento de esperança. Quando nós falamos que Jesus vem dar um momento ali, de repente, pode ser o que nós estamos precisando mesmo, né? Alguns milagres. De repente, vem e acontece. Entendeu? Esse milagre vem e acontece. Entendeu? Você sabe que durante a pandemia muitos milagres aconteceram. Muitas histórias aconteceram, histórias espirituais aconteceram de pessoas que foram contaminadas. Isso não sou eu falando, isso é assim, é unânime. Todo mundo passou por uma experiência espiritual na pandemia. Seja a pessoa contaminada, seja aquela pessoa que perdeu alguém, todo mundo saiu da pandemia, entre aspas, com uma história espiritual para contar. E aí que entra a pegada do teu livro, porque eu gostei muito da atmosfera dele. A resenha ainda não saiu, vai sair essa semana, eu gravei ela hoje. E a atmosfera do teu livro, onde você induz a gente, poxa, se você tivesse uma oportunidade de ter as respostas que você sempre procurou na sua vida, quais seriam essas perguntas? Quais são as respostas que você está buscando na sua vida, no seu trajeto, no seu caminho? Então, assim, quais seriam essas questões? O Vinícius, que é o personagem do teu livro, ele vem com uma pegada kardecista, eu vi assim, porque fala muito sobre reencarnação, fala muito sobre espiritualidade, fala muito sobre o entendimento que a humanidade passou com esse vírus e vai continuar passando, porque na minha concepção isso ainda está longe do fim, mas principalmente a evolução. Então, o livro mostra muito isso, que a gente procura, a gente busca, através das respostas, a nossa evolução. Então, se a gente tivesse uma única oportunidade de estar com Deus, de estar com Jesus, de estar com aquele ser que a gente acredita, que cada um acredita em alguma coisa. Quais seriam essas perguntas? Quais seriam os seus questionamentos? Exatamente. O que você está buscando, né? Então, o teu livro, cara, assim, eu amei e te digo já, quero ler tudo que tu escreve, porque tu é muito bom. E eu adorei o teu livro, você está de parabéns, querido. Obrigado. Você sabe que a vantagem de ter uma família grande é essa. Você tem bastante sobrinho, aí os personagens são os sobrinhos, né? Você vai pegando os nomes ali e vai colocando. Então, no primeiro livro, o personagem principal é o Gabriel, né? Aqui é o Vinícius. No segundo livro é o Vinícius, né? Mostra pra gente a capa do teu livro, um segundo. Olha, gente, o livro é esse, ó. Olha que capa lindíssima. Você sabe quem fez essa capa, bonita? Foi o meu sobrinho Guilherme, que está aí na live assistindo. Mas o Guilherme é danado, né? Guilherme, teu trabalho tá lindo. A editora falou assim, não podemos. Eu falei, não, mas já está pronto. Eu peguei e mandei, eles aprovaram. Entendeu? E o terceiro livro, entendeu? Que está aqui prontinho, é o Gustavo, que é outro sobrinho. Então, assim, nós vamos usando ali a família, né? E já tem alguns outros livros que eu já te falei que já estão lá na editora. O Guilherme falou aí, ó, Marte Animado, é ele, né? Ô, Guilherme, você como capista, coloca o teu @, porque muitos autores procuram capista, ilustradores, eles vão te procurar com certeza. Quando a live acabar, deixa o teu @ lá nas mensagens, que aí é mais uma indicação de capista, ilustrador, enfim. Gente que produz esse tipo de trabalho. Parabéns. Inclusive a editora falou que não ia aceitar. Eu falei, não, mas eu quero essa. Eu quero essa. E eles aceitaram. Qual foi a editora que você publicou? A Viseu. A Viseu. Você gostou dessa experiência de publicar pela Viseu? Como foi o processo inicial, no primeiro ano, acho que assim, faltou um pouco de comunicação, mas depois nós fomos nos ajustando, né? E o
6 livros que estão lá são 3 publicados e 3 lá na editora, são todos com a Viseu, né? Então, assim, eu acho que houve um pouco assim de falta de comunicação, depois as pessoas certas chegaram no lugar certo e isso foi ajustado, né? Hoje eu estou contente, eu estou bem satisfeito com a Viseu. É perfeito? Não, não é perfeito, porque eu acho, agora, Monique, assim, eu sou contador e assim, hoje eu faço muitas coisas online, tá? Mas eu acho que o presencial falta um pouquinho. E a Viseu falta esse presencial. Alguém que te atenda, que converse com você um minutinho só ali. E esse minutinho é que, de repente, pode tirar uma dúvida que você tem. Então, você manda um e-mail, esse e-mail demora 5 a 10 dias para ser respondido, né? Então, é um negócio que a Viseu precisa ajustar. Eu concordo que eles têm muitos autores que eu vi lá, eles estão acho, com mais de 2.500 autores, né? E no ano passado eles bateram um recorde, mas eu acho que faltou isso, né? Mas em relação a todo o suporte também, foi muito legal o suporte, e nós fazendo nossa parte. Então, nós vamos aprendendo exatamente para fazer tudo isso que nós podemos fazer, entendeu? Exatamente. Agora, um segundo foi publicado em 2022? Ele saiu em 15 de julho de 2022. 15 de julho. Isso. Quantas páginas no físico ele tem? 140. 140 páginas. Aqui no digital, acho que ele tem um pouquinho mais. Coisa pouca, 145. Quanto tempo você levou para escrever um segundo? É uma história complicada, porque o um segundo e o Caçador de Anjos, eu comecei já há uns 10 anos. Mas eu não tinha intenção de publicá-los. Eu comecei a escrever, fui deixando ali, e na realidade, Monique, eu comecei a escrever esse daí mais uns 5 juntos. E fui deixando, e fui deixando. Eu acabei o Caçador de Anjos, acabei um segundo, os outros 3 eu não mexi até agora, e já fiz 4 livros novos, ano passado. Mas né? É uma máquina, gente! É que, assim, muitas vezes, eu vou falar para você, na vez de você ficar sentado em frente ao computador, parado, ou em frente à televisão também parado, assistindo bobeira, né? Assistindo o jornal que só fala desgraça, ou assistindo séries que toda hora passa igual uma série, vai escrever. Todo mundo tem capacidade, né? Então vai lá, escreve, faz o seu rascunho, né? Eu aqui vou te falar aqui, eu tenho algumas pessoas que eu tenho, são as pessoas que eu mando o texto para ler, né? Uma é minha esposa, a Shirley, ela lê, e principalmente a Shirley é aquela que faz a correção do português antes de ir para a editora, né? Aí tem o Wellington, o Gutierrez e o Roberto e o Guilherme, que são as 4 pessoas que eu mando o livro para eles darem opinião. Eu não quero... Monique, eu não quero puxar saquice, eu quero opinião sincera. Vai falar assim, ó, o livro não tá, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, né? Você entendeu? Então, essas coisas, né, que nós precisamos também ter as pessoas que nós confiamos e podemos colocar isso ali, né? Então, por exemplo, muitas vezes a minha esposa fala assim, João, você podia mudar aqui, o Wellington também fala, você podia mudar ali, isso faz parte, né? Você tem que saber ouvir, você não precisa ser um escritor radical. Não, eu escrevi, está certo. Não está certo. De repente, você pode mudar a sua opinião em algumas coisas, ou mudar a forma que você escreveu. Né? Então, tem muitas coisas que isso acontece. Sim. Entendeu? A releitura, a reescrita do próprio livro, ela é fundamental, porque deixar o seu livro de molho também ajuda na hora que você relê daqui a 20 dias, daqui a um mês, porque você vai identificar coisas que você não identificou no primeiro momento.
Os leitores betas ajudam nessa construção, nesses pilares aí da escrita do livro, porque às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente com a história que a gente não consegue identificar o que não está cabendo ali ou sobrando. Então, sempre deixa ali o teu livro um mês e pouco, e depois você volta para reler, porque a tua cabeça vai estar mais fria, as tuas ideias vão renovar, e aí você vai moldando o teu livro. Para mim, a parte mais prazerosa de escrever um livro é a reescrita, é a modelagem do texto, porque as coisas fluem maravilhosamente bem. Agora, é exatamente isso que você estava falando. É o que acontece no Copydesk quando a editora te devolve o Copydesk, né? Ou seja, eles já colocaram ali no formato mais ou menos de um livro, né? Eles já colocam todo aquele formato e te mandam para você rever. Você vai rever com calma. Se você for fazer um negócio com pressa, não vai fazer exatamente isso que você falou. Você tem que ver com calma, ler, volta, vai, volta. Por quê? Nesse vai e volta você vai mudando pequenas partes do texto para ficar de uma maneira onde o leitor, você não precisa se preocupar com você. Você tem que se preocupar o que o leitor vai achar daquilo lá. Exatamente. Vocês têm que deixar o texto limpo, o texto claro, cuidado na hora de desenvolver as ideias e jogar no papel, porque para você aquilo faz sentido, mas para o leitor que está pegando o teu livro a primeira vez, ele pode não entender. É aí que entra a importância de você deixar as tuas ideias claras durante a narrativa, seja através de um diálogo, seja através de um parágrafo, não importa, mas deixe sempre o seu texto claro. Isso é muito importante. Agora, João, me diz uma coisa. Eu estou muito curiosa sobre o teu nome. João Adolfo III. Isso é algum título ou é sobrenome mesmo que vem de bisavô, tataravô? Por que terceiro? É o sobrenome do meu avô espanhol, né? Então, hoje, nós temos no Facebook, eu não sou um fanático por rede social, mas nós temos no Facebook 3 grupos, né? Que é o grupo terceiro, onde tem terceiro em tudo quanto é lugar desse país, você pode imaginar, apareceu o terceiro. Nós temos o Masaia, que é parte da minha mãe, né? E nós temos o Goborovic, que é parte da minha avó paterna, né? Que é lá da Croácia, né? Então, assim, o terceiro ficou, né? E é um nome que o pessoal já se acostumou, né? E é legal, eu acho que ficou legal, porque tem, por exemplo, o meu cunhado, por exemplo, o sobrenome dele é Daniel, né? Luciano Daniel, né? Então, assim, nós como os terceiros, a gente consegue se diferenciar um pouquinho, né? Então, isso é importante hoje, né? É importante você ter esse diferencial. E assim, foi um nome que veio e meu avô falaram que ele teve que tirar o Carrasco, era terceiro Carrasco, né? E por questões de nacionalidade, lá no começo do século passado, ele tirou e ficou terceiro. Então, assim, hoje, até outro dia, nós temos lá no site da família, né, uma foto do meu avô e da minha avó e dos filhos. Eu estou vendo meu pai lá, mocinho. Meu pai está naquela foto bem mocinho, né? Você vê como que são épocas diferentes, claro, né? E nós achamos no Museu da Imigração, né, as informações dos meus avós quando eles chegaram no Brasil. Olha, que sensacional! Isso você acha até pelo site mesmo, né? Isso que é legal. É história. É história. A gente tem que saber a história para exatamente colocar a história da nossa vida e colocar a passagem da história da nossa vida dentro dos nossos livros. É isso que nós temos que fazer. Muito bem. Voltando um pouquinho aí em um segundo, a gente tem o Vinícius, né? Que
esse menino carismático, questionador, esse menino que vai levando a história num ritmo muito bom. E eu queria que você falasse pra gente, já deixa aqui a questão para o pessoal que está na live, tá? Se vocês pudessem encontrar Deus, Jesus, o nome que vocês quiserem dar, quais as perguntas ou qual a pergunta vocês fariam? Deixa aqui no comentário que eu vou lendo, tá, gente? Gradativamente. João, quem é o Vinícius, personagem do teu livro? Um segundo. Ó, o Vinícius é um policial militar, né? Meu sobrinho também é, tá? Então, já quero fazer homenagem, vamos fazer tudo, tá? E ele, na realidade, tem um sonho, e esse sonho ele começa a fazer alguns questionamentos a Jesus. E Jesus faz um desafio para ele, né? É aquele negócio, eu vou fazer a pergunta que lá no livro fizeram, eu vou fazer para você. Você trocaria um segundo da sua vida para salvar uma pessoa? Né? Então, assim, é uma coisa para se pensar, Monique, porque falando assim parece que é fácil. Primeiro, você não vai poder salvar todo mundo. De repente, uma pessoa próxima a você ali, de repente, você não vai salvar ela. Como é que você vai ficar? Né? Então, isso que foi colocado, eu acho que é um momento de esperança e as pessoas podem sentir tudo o que está acontecendo. Então, o Vinícius, ele no sonho, naquele momento, quando ele acorda, ele fica pensando, será que era um sonho? Será que não era? Você vê que o primeiro e o segundo capítulo, basicamente, ele fica nessa dúvida, né? E até quando ele vai visitar as avós dele, que ele começa a ver que aquilo existe. Tá? Mas as avós deles já são idosas, porque elas estão tendo uma segunda chance. Na realidade, não é porque elas são idosas que elas já estavam morrendo. Não, em nenhum momento do livro fala isso. Fala que uma estava com o princípio de Alzheimer e a outra estava com um problema de dor no joelho. Né? Essas coisas acabam sendo curadas. Por quê? Elas não estavam morrendo, não é uma questão de vida e morte. Simplesmente elas estão tendo uma segunda chance dali em diante para viver uma vida mais tranquila, né? Para curtir mais a vida. Eu sempre questiono muito Deus exatamente nesse ponto. Por que os idosos sofrem tanto? Mudou, o mundo mudou hoje, o idoso já não sofre tanto, mas sofrem. Eu acho que você acorda, você nasce, você começa a trabalhar, você estuda, você trabalha. Quando você se aposenta, que você podia curtir a vida, geralmente vem um monte de doença junto. Porque você estava trabalhando, você estava sacrificando, né? Então, de repente, Jesus pode dar esse caminho aí para o Vinícius, né? Então, ele deu esse caminho para o Vinícius, é onde o Vinícius percebeu isso, quando ele foi visitar as avós. Né? E são coisas que eu acho que todo mundo queria ter esse poder com Jesus ali para tirar um segundo da vida. Né? Quem escreveu uma pergunta aqui foi meu filho, tá vendo? Por que pessoas não merecedoras têm mais méritos que as demais? Eu acho que isso aí depende do ponto de vista. Exatamente. Algumas pessoas merecem algumas coisas e não têm, né? Outras não. É complicado. Essa pergunta aí é uma pegadinha, porque depende muito do ponto de vista. Fala, João. Monique, você falou um negócio também aí, que o livro é meio espiritual, né? Nós espíritas, que eu sou espírita, né? Minha esposa é católica, mas eu sou espírita. O que acontece? Nós acreditamos na reencarnação. Quantas vezes for necessário até você ter evoluído. Né? Então, o que acontece? De repente, né, nós estamos falando essas coisas aqui, e essa pessoa, ela teve uma vida lá atrás boa, e ela estava aqui para evoluir. De repente, ela não está sendo merecedora nessa encarnação. Né? Nas outras, ela pode ter sido boa e chegou aqui, ela deu um passo para trás. Ela teve o livre-arbítrio de ir para um caminho diferente do que ela estava indo, né? Isso é o livre-arbítrio da que a gente tanto briga, tanto fala, né?
Essa questão que você levantou agora é muito boa, porque o Eric falou assim, por que temos que passar por tantas provações? Porque a gente precisa evoluir. A gente Exatamente. só passa por provações. Eu sou kardecista, desde que mundo é mundo. Eu acredito em reencarnação, estudo sobre, leio, pratico, vejo isso no dia a dia. A questão de ser merecedor ou não, ou de por que estou passando por essa provação. Nós estamos aqui para evoluir. O nosso corpo, ele é limitado, mas o nosso espírito não. A gente vai voltar, a gente vai ter que resolver e resgatar laços com pessoas que a gente não consegue. Isso faz parte da evolução. Quanto mais a gente evolui, mais a gente encara a vida de uma outra maneira. Você não está naquele trabalho com aquelas pessoas que você não gosta por acaso. Você tem que aprender alguma coisa com elas. Você tem que evoluir a partir de situações que você não se sente confortável. Imagina se a vida fosse só alegria. Se a vida fosse só comodismo. Qual é o grau de evolução que você teria? Nenhum. Quais as facilidades? Então, assim, nossa, mas é tão difícil eu conseguir tal coisa. Ou então eu tenho alguém que eu não consigo encarar de nenhum jeito. Tenta provar para você que você é maior do que isso. Trabalhe, pratique a evolução diariamente. Isso a gente só entende na prática. Não tem jeito. Tanto é que quando eu encaro uma dificuldade, eu falo, opa, tem alguma coisa que eu não estou captando. Tem alguma coisa que essa coisa vai me ensinar e eu preciso aprender. E aí o modo como eu olho as coisas modifica. Isso faz parte da evolução, da prática da evolução. Até naqueles piores momentos que você tem, você tem que agradecer. Porque se você está passando por aqueles momentos, é uma aprendizagem. Né? Muitas vezes você fala assim, pô, eu sou como contador, eu já vi muitas vezes aqui um sócio passar o outro para trás, essas coisas acontecerem, né? Pessoas, sei lá, achando que são superiores às outras, né? Todas essas coisas acontecem. E, gente, daqui a gente não vai levar nada. Nada. Né? Então, assim, o material, todas essas coisas que a gente fala, as pessoas têm que aprender que aqui a gente não vai levar nada. A gente vai levar nossas boas ações, entendeu? E, claro, nós vamos levar nossas más ações também, tá? Porque nós vamos ter que voltar aqui para reaprender, reaprender, reaprender e evoluindo, né? Eu não vou falar uma data, mas eu sei que tem uma data, né? Que para o espírita vai chegar um certo momento aqui que o homem, que o mundo vai passar por uma transformação, né? Transição. Exatamente. Está um pouquinho longe, tá? Está aí uns 20 e poucos anos, uns 30 e poucos anos aí, pelo que tá lá escrito lá no que a gente vê, como espírita a gente sabe que ano que é, né? Mas eu acho, Monique, que a gente tem que olhar isso, agradecer, né? Então, agradecer a Deus, ou, que nem você falou, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, né? E tocar a vida. Não adianta ficar pensando, né? É que nem quando, por exemplo, teve um negócio aí que estava todo mundo preocupado. Eu falei, gente, vida que segue, vida que segue. Vamos trabalhar, não adianta ficar chorando, derramando nada. Você vê que assim, a gente vê rico, pobre, tudo mais, e tem pessoas que eram pobres e que conseguem vencer, sobem na vida, têm uma condição de melhorar. Muitas vão lá e buscam outras juntas, e outras vão lá e empurram pessoas que estavam junto com elas lá embaixo, mais para baixo ainda. Isso é a vida. Então, não adianta você querer que o mundo seja perfeito, porque, desculpa, perfeito é só Jesus e Deus. O restante, está todo mundo para evoluir aqui, acabou. Né? Exatamente. Entendeu? O Eric perguntou um negócio aqui muito interessante, porque a gente fala muito sobre
espiritualidade, por que que isso acontece com certa pessoa ou em determinado lugar. Sim. E aí ele perguntou, e as guerras? As enchentes, as catástrofes, por que acontecem geralmente em lugares precários? Isso me lembrou, gente, de uma situação que na época foi horrível. Eu não sei se vocês se lembram do tsunami que matou quase 600 mil pessoas na Indonésia. Virou filme, documentário, aquilo foi horrível. E aí, espiritualmente sendo explicado, aquele determinado local aconteceu aquele tsunami devastador, porque ali se concentrava uma energia muito negativa, aonde havia pedofilia, tráfico de órgãos humanos, uma situação, um local onde tem muita energia negativa, onde acontecem tráficos, exploração sexual, infantil. Então, parece que aquele tsunami foi para dar uma limpada naquele território. Isso foi o que foi dito na época, tá? Para uma explicação espiritual. Porque, se a gente parar para pensar, por que que uma onda daquele tamanho matou 600 mil pessoas sem ver classe social, sem ver cor, sem ver criança e idoso, nada? Aquilo foi uma espécie de limpeza. A natureza falando, olha, quem manda sou eu, não é você. Vocês parem de concentrar energias que não são positivas, porque o negócio está ficando feio. E aí veio para limpar e foi embora. E não aconteceu mais. Isso já deve ter uns 20 anos, 15 anos. Foi uma coisa horrível. Mais ou menos por aí, 10 a 15 anos. Por que que o Japão tem tanto terremoto? É óbvio, cientificamente, o Japão tem as placas, né? A gente sabe. Mas vamos por um outro lado também, porque não é só fisicamente, a gente tem... O mundo é regido por uma energia invisível muito forte. Não é à toa que existem várias religiões, várias crenças, vários rituais, né? A gente não pode acreditar só no concreto. Não. A gente também é guiado pelo abstrato, né? Então, eu pelo menos vejo desse modo, tá, gente? Se vocês não concordam, tudo bem. Mas eu vejo desse modo. Não, a opinião de cada um, né? O Vinícius, no livro, principalmente no final, ele me passa essa mensagem de que a evolução é necessária, independente de quem você seja e qual é a sua condição. Você precisa evoluir. E que nada acontece com a gente por acaso. Fala, João. Monique, só te cortando só um instantinho. As pessoas têm que aprender que muitas vezes a gente ouve uma frase assim, né? O rico é feliz. Se ele não é feliz, ele manda buscar felicidade. Não é verdade, tá? Ele pode ser feliz materialmente, mas ele pode ser... Muitas vezes você vê, dentro de uma família rica, né? Separações, violência, tudo que você estava falando, drogas, bebidas, esses problemas todos. E dentro de uma família rica, você entendeu? Então não é só isso. Então nós temos que olhar, e o que o Vinícius tenta passar lá na história exatamente é isso. A evolução todo mundo vai ter que passar. Não adianta você falar que não vai passar, você vai passar por isso. E você passa, sabe quando? Todos os dias. Todos os dias. Não é todo dia que você está em volta de pessoas que te amam, não é todo dia que você está em volta de pessoas que te adoram, não. Tem pessoas que vão te criticar e algumas críticas são para te prejudicar e outras são para te ajudar. E você tem que saber separar isso, né? Se a vida fosse fácil, desculpa, eu acho que Deus simplesmente, assim, até coloco no livro isso, parece que Deus lavou as mãos, eu já fiz o mundo, já coloquei o povo aí, eu vou embora. Não, não é bem assim. Né? Claro, ele não está aqui 24 horas também para ficar dando. Ele deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o que você vai fazer da sua vida. Voltado para quê? Para a sua evolução. Você não é responsável pela evolução de ninguém, só sua. Ponto.
Tá? Então, tudo isso nós temos que aprender. Eu tento passar essas mensagens, aí nós vamos voltar. Eu sou espírita, sou casado com a católica, eu vou na igreja com ela, não tenho problema nenhum, assisto a missa com ela, entendeu? Ela também vai na Federação Espírita comigo, quando tem que ir, convida, ela vai de boa, nunca reclamou. E o meu filho, o Eric, que você estava falando aí, ele foi criado nas duas religiões. Ponto. Acabou. Entendeu? Então, eu acho que essas pessoas, nós temos que saber dividir. Então, a religião é uma ferramenta para você chegar a Deus, mas não é a ferramenta, a única ferramenta. Muitas vezes... Pode falar. Fala, conclua. Desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Eu acho que as pessoas, quando falam em religião, né, elas confundem muito a religião com fé. Na minha concepção, a religião é aquilo que te doutrina. E a fé é aquilo que te move. Você não precisa de uma religião para ter fé. Você pode ter fé dentro do teu quarto. Você pode orar dentro do teu quarto. Você pode pedir dentro do teu quarto. Você não precisa ser doutrinado por uma religião. Então, exatamente, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, porque você só tem fé se você tiver religião. Se você frequentar um lugar, se... Não! Eu conheço pessoas de fé assim, que vocês não têm noção do que são capazes. Mas não tem uma religião em si. Tudo que essas pessoas que transbordam fé é totalmente diferente. A energia é diferente, as ações são diferentes. A religião vai te doutrinar, vai te dizer como que você deve viver a sua vida. E eu acho que ninguém gosta disso, pelo menos na minha concepção. Né? Então, assim, o que me move, eu sou kardecista, mas eu não sou dentro de uma doutrina. Eles não vão me dizer como eu tenho que viver. Mas eu lido com a minha fé, eu lido com aquilo que eu sinto do meu jeito. Eu acredito nas minhas entidades, eu acredito na energia que eu provoco ao meu redor, que eu tento sempre buscar o positivo, por mais que alguém esteja com a vibração baixa. Tanto é que eu consigo absorver. Então, assim, são muitas coisas envolvidas quando há uma energia, quando há uma fé diferente da doutrina. Tá? O Eric... Fala, João. Não, ele tá escrevendo, eu estava lendo o que ele está escrevendo. Não tem problema, pode falar. Só esse, só em voz alta. O Eric falou assim, para mim o silêncio é a melhor arma para a conquista. Eu acho que o silêncio, ele é uma boa arma para diversas coisas. É com o silêncio que a gente aprende, é com o silêncio que a gente ensina. Você pode ter... você pode ver, tem uma pessoa discutindo com você, uma pessoa que está te agredindo verbalmente, uma pessoa que está te ofendendo. Ela está desequilibrada. Qual é o seu papel? O silêncio. Para não absorver aquilo que ela está fazendo. Isso é uma forma de você mexer com a tua energia. De usar a tua fé positiva, boa, contra esse tipo de coisa. Porque uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente, energeticamente, ela vai ofender tudo e todos ao redor dela. Então, eu acho que o silêncio, nesse caso, é uma arma muito potente. Não só isso, né, Monique? Eu acho que eu sou casado há 25 anos. Né? Tem discussões? Tem discussões. Por que não? Vou falar que não? Vou mentir aqui e falar que não? Tem. Só que tem o seguinte, nós aprendemos com o passar do tempo a não levar o assunto adiante. Ponto. Discutiu, para um pouquinho, esfria a cabeça os dois, senta, conversa, resolve o assunto e acabou. Não adianta você ficar levando a ferro e fogo, né? Então, assim, quando a gente fala de guerra, gente, muitas vezes a guerra é por motivos banais, é o que está acontecendo lá na Rússia, né?
É um motivo banal, que está tendo uma guerra lá por uma separação que não existe, né? A Rússia não quer que o país participe da OTAN e etc. Gente, infelizmente, o mundo é atingido por isso e faz parte, entendeu? Então, nós temos que viver essas coisas e aprender. Eu tento passar nos livros coisas boas, né? Então, as pessoas têm que aprender a deixar esse momento, deixar raiva, deixar rancor. Tanto é que o sexto livro, que eu te mandei a capa já, né? Cada um já esvaziou sua mala hoje? O que é a mala? É exatamente isso. Para que você vai guardar rancor, ódio, coisas que você não gosta? Deixa tudo embora. Os sentimentos ruins vão embora. Você entendeu? Esses sentimentos vão indo embora, você fica muito melhor com você mesmo, né? Eu não vou falar para você que eu sou uma pessoa zen, mas com o passar dos anos, você aprende também a ser uma pessoa mais tranquila, né? Não sou nem um santo, mas já também tive minha fase de estourar. Hoje eu não estouro tanto que nem eu estourava antigamente. Só isso. Mas... Olha, você tocou num ponto bom aí. O rancor. Gente, pode reparar. Qualquer sentimento não resolvido adoece seu corpo. Sim. Você vê uma pessoa que nunca fumou na vida, tá com câncer no pulmão. Você vê uma pessoa que nunca bebeu na vida, tá com um problema no fígado. Sabe o que é isso? Raiva, rancor e mágoa. Então, agora no final do ano, você falou uma coisa, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente aqui, cliente, amigo, né? Nunca fumou e descobriu um nódulo de câncer no pulmão. Sim. Olha que loucura. Entendeu? Então, são coisas que acontecem. Eu acho, Monique, que nós temos que o mundo... Todo mundo falou assim, depois da pandemia o mundo vai ficar melhor. Não ficou. Ele ficou pior, por incrível que pareça. Porque as pessoas ficaram mais egoístas, as pessoas ficaram pensando mais no eu do que no coletivo, né? E você viu vários relatos disso acontecendo. Vamos pegar aqui uma coisa que eu critico muito, o pessoal que tem muito dinheiro, os artistas principalmente, que estão aí querendo fazer lei, falando que eles precisavam de dinheiro. Gente, eles ficaram viajando a pandemia inteira e ficavam falando para você ficar em casa. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que é uma prova que eles são egoístas, né? E nós que somos a população, a classe média, tudo mais que vivemos, nós temos que ver essas pessoas hoje sendo idolatradas nas redes sociais. É por isso que eu não entro em redes sociais. Hoje, Monique, eu entro nas redes sociais para publicar material dos meus livros. Se não tinha saído das redes sociais. Então, como eu comecei a escrever, continuo nas redes sociais, compartilho meus livros e pronto, acabou. Entendeu? Eu não fico postando, não falo de política, não falo de futebol. Sou São Paulino, estou sofrendo aí, que o São Paulo ultimamente está apanhando bastante, entendeu? Mas, gente, eu vou, acompanho, mas eu entro na rede social, eu tenho esse grupo de network que eu te falei, que é do Conecta, tenho minha empresa que é a Nova Aliança, eu posto algumas coisas da minha empresa ou do grupo network e dos meus livros. Da minha família, quase ninguém vê nenhuma foto nossa. Eu não sou de postar. Entendeu? Eu postei agora sábado uma que estava eu e meus irmãos e minha mãe. Foi aniversário da minha mãe no dia 6, na sexta-feira, né? E depois postei uma com a minha mãe e as noras, e depois minha mãe e os netos, né? Que é difícil reunir todo mundo, e estava quase todo mundo, né? Mas eu acho que nós temos que usar as redes sociais para as coisas boas, e não está sendo usado. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que passamos uma fase aí de pandemia. Não vou discutir se tinha que ficar isolado ou não, isso daí não é problema nosso, já passou também, já foi, mas eu acho que as pessoas saíram da pandemia pior do que entraram. Tá? Você é muito mais nova que eu, entendeu? Mas hoje você não é da geração mimimi, a geração mimimi é que vem depois de você. Né? Essa geração mimimi
ela também tem que aprender que tudo que nós estamos falando aqui de evolução, tudo mais, eles vão ter que passar. Uma hora eles vão ter que passar, né? E nós aqui, que estamos aqui, a gente passa por tudo, vai ter que passar mesmo, não tem jeito. É verdade. E alguns aproveitam esse passeio da evolução. Outros se revoltam com ele. Eu posso dizer que eu aproveito. Para mim, tudo é festa. Eu estou numa determinada fase que dia após dia a gente aprende. Eu aprendi muita coisa. Eu quase morri na pandemia. Isso foi um processo da minha evolução muito sério. Porque e depois a gente passa a entender as coisas que acontecem com a gente. E eu lembro que eu saí do hospital e falei assim, eu quero fazer as pazes com todo mundo que eu briguei. Sim, sabe é a mesma coisa. Porque eu poderia ter morrido lá dentro, sem dizer para as pessoas com quem eu briguei, as pessoas que eu amo, que eu briguei, eu poderia ter morrido e não ter falado que eu amo essas pessoas. Então, assim, as coisas passam pela gente para que a gente evolua. Se eu saísse dessa doença do mesmo jeito que eu entrei, eu ia ser hipócrita demais em falar que eu acredito numa coisa e praticar outra. Então, as porradas vêm, os desafios vêm, e é pra gente, acordar. Uns aproveitam esse passeio, outros nem tanto. Eu aproveito. Aproveitava antes, agora eu aproveito muito mais. Eu acho que tem que ser isso mesmo, Nick. Acho que tem que deixar tudo de lado. Não tem que ter rancor, não tem que ter raiva das pessoas e tem que perdoar, né? Se na Bíblia e também no livro dos Espíritos está escrito lá, né? Tem que perdoar 70 vezes 7. Então você tem que perdoar e acabou, né? Não tem que ficar discutindo com ninguém. Toda discussão tem que ser momentânea, você não tem que ficar com raiva e acabou. Faz parte da evolução, o perdão e a gratidão. Exatamente, exatamente. Entendeu? Eu procuro sempre colocar no meu dia a dia a palavra gratidão. Entendeu? Tudo muda. Sim. Monique, assim, eu não sou uma pessoa de falar de passado. Eu não tive uma vida fácil. Hoje eu tenho uma empresa, tenho 36 funcionários, graças a Deus, mas eu sei o que eu passei para chegar aqui. Entendeu? E tudo isso é aprendizagem. Não é que você chegou aqui pisando... Não, cheguei aqui, fui a estudar, fui ter oportunidades, fui pegando as oportunidades. Tive convites para sair daqui muitas vezes, não saí, vi aqui que era o meu futuro e estou aqui. Em maio agora eu vou completar 40 anos na empresa. E eu sou o dono dela hoje. Você entendeu? Então tem um sócio hoje que está dividindo as responsabilidades comigo, que eu precisava desse parceiro, é um amigo, né? E isso é importante, né? Então a gente tem que... Uma outra pessoa que lê os livros, inclusive fez o prefácio desse livro, é o Gil, que acabou de entrar aí, tá vendo? Ele fez Boa tarde, senhor. Aliás, João, vamos fazer o sorteio? Vamos abrir o sorteio? Vamos lá. Gente, eu não tenho noção do que o João falou que ia fazer. Nós vamos sortear... Ele vai sortear 10 kits. De cada dos 3 livros. Contando os 3 livros, tá? Então, as pessoas podem passar os dados, depois podem até mandar para a Monique também. A Monique me passa os endereços e tudo mais. Como é que vai funcionar o sorteio? João, só para o pessoal entender, o que é o kit que vai para sorteio? Vai o livro 1 Segundo, vai o livro O Caçador de Anjos, vai o livro 1 Segundo e vai o livro Cartas para o Além, que é o próximo livro que você vai trabalhar para mim depois. Né? Primeiro nós vamos nos concentrar no segundo, depois nós vamos por Cartas para o Além, né?
O, Gente! o Cartas Paulo você vai gostar, é bem espírita, tá? Ai, eu adoro. Bem espírita, Já quero tá? ler tudo do João, gente. E, 10 kits. Como é que vai funcionar o sorteio? A galera que está aqui na live, printa a live, manda lá no meu direct, MoniqueMM18. As 10 primeiras pessoas que fizerem isso vão levar o kit do nosso autor. São 10 kits, tá? Então já manda lá, MoniqueMM18. Eu quero um kit do autor João Adolfo III. Ou o kit do autor. Só printar e mandar, tá? Corre lá no MoniqueMM18. Aí depois a Monique me passa o endereço e eu encaminho para as pessoas. É o que eu falo, eu brinco muito, né? Sou casado com uma Machado e agora tem uma Machado divulgando meus vídeos, tá vendo? Então, é machadada para tudo quanto é lado, né, Monique? Tá vendo? Mas é isso daí. Machado batendo quanto é lado. Pode O mandar Alexandre. Pode mandar as Alexandre... informações para a Monique que eu encaminho os livros sim, tá? Tranquilo. Se for aqui de São Paulo, eu mando via motoboy. E se for de fora do município de São Paulo ou da Grande São Paulo, né? Eu ponho no Sedex e encaminho sim, sem problema nenhum, tá? Gente, 10 kits! Printa aqui a live e manda no meu direct, MoniqueMM18. Ai, fico até arrepiada, gente. Agora, João, eu tô achando que 1 hora é pouco pra gente bater papo. A gente tem que vir aqui bater no mínimo 2 horas de live. O que tu acha? Então, mas a gente daqui um mês e pouco, a gente vai estar de volta. A gente vai ter aqui, ó, cartas do além para bater um papo. Né? Então, hoje valeu aqui, foi até bom para nos conhecermos. E a gente só estava falando pelo WhatsApp, né? E agora, você está no Rio, né? E eu estou em São Paulo, então é até bom isso. Mas daqui um mês a gente já está com outro livro aí para conversar. E a editora falou que lá para maio já deve sair o 4º livro, né? Depois, eu que estou programando em julho ou agosto, sai o 5º. E lá para setembro, outubro, vai sair o 6º livro. Eu já tenho assim material, Monique, para mais uns 10 livros já está bem adiantado. Mas eu vou devagarzinho, entendeu? O Eric está falando que o Cartas para o Além é emocionante. E é mesmo, entendeu? Tem algumas pessoas que falam, não consegui ler até o final todo ainda porque eu fico chorando. Faz parte, o livro é para isso. O livro é emoção também, né? Você viaja dentro do livro. Essa é a vantagem do livro. Por causa disso que eu gosto de ler bastante. Ô, João, qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho? Fala pra gente. É João 160604, que é João... a data do nascimento do Eric. João 160604. Entendeu? Muito bem. Eu vou marcar o autor na live, então quem não pegou vai conseguir pegar depois, mas já corre lá e já segue o autor para ver os outros livros, acompanhar o trabalho, né? E se inteirar ainda mais dos livros do nosso escritor. João, querido, eu adorei bater um papo com você, conhecer o seu trabalho, ler o seu livro. Eu acho que a gente precisa de autores assim, que trazem temas que mexem com o nosso emocional, que faz com que o leitor pense, né? O Vinícius é um personagem que prova isso, ele nos faz pensar, sair da zona de conforto. Então você está de super parabéns pelo seu trabalho, pelos seus livros, as suas histórias. Eu vou ler, já virei leitora e o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Muitíssimo obrigada e sucesso. Tem bastante livro, né? Tem bastante livro para a gente conversar, tá bom? Eu que agradeço estar aqui com você. E assim, gente, eu conheci a Monique por acaso no Instagram. Então, vale a pena. Quem é autor, recomendo. Entendeu? Eu não tenho tempo, nem a expertise que ela tem. Já falei que eu em redes sociais sou uma negação.
Mas valeu a pena, eu recomendo. Gratidão, Monique, gratidão mesmo. E estou muito contente pelo que você está fazendo. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo, dizer que está rolando o sorteio de 10 kits do autor. Printa aqui a live e manda no Monique MM18. Agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 15 tem live, tem autores e tem sorteios. Muitíssimo obrigada, João. Obrigado. Um beijo, querido. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.